Bom, assim, quem foi que matou Jesus? Jesus ele veio pregando contra muita gente. E ele sempre dizia, quem tem ouvidos ouça. Eu vou falar aqui de novo, eu vou insistir nisso. Jesus sempre disse, quem tem ouvidos ouça. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz que quem ouvia o que Cristo trazia não era aquele povo que se julgava santo. Eles rejeitavam a Jesus. Eles não receberam a Cristo. Quem ouvia Jesus eram as pessoas desprezadas pela sociedade. Os pecadores, os cobradores de impostos, os publicanos, as mulheres da vida, esses paravam para ouvir a Jesus, né? E criam nele. Então, quem foi que matou Jesus? Jesus ele veio e ele falou contra aqueles que se julgavam melhores. Jesus ele foi perseguido pelos crentes da época, né? Pela igreja, entre aspas. Quem perseguiu Jesus? Quem matou Jesus na cruz? Olha só, foram os mestres da lei, né? Da lei de Deus, da lei de Moisés. Os mestres da lei perseguiram o Filho de Deus que veio ao mundo. Os fariseus perseguiram o Filho de Deus. Os sacerdotes que cuidavam do templo, né? Eles perseguiram o Filho de Deus. Os saduceus, os escribas, todos esses que eram ditos como santos, como os pastores, como os líderes da época da igreja, esses foram quem pregaram Jesus na cruz. Esses que se julgam, os que obedecem à lei, que são santos, foram eles quem mataram Jesus na cruz. Então, o que eu entendo do Evangelho? Está lá nas cartas de Paulo, no Novo Testamento. O Velho Testamento já diz, Antigo, Velho Testamento. É uma coisa que passou. Era feito lá uma aliança com sangue de animais, né? Com sangue de animais. Deus deu uma lei para aquele povo, judeu lá, que saíram do Egito, que era um povo sem lei, que não obedeciam, que eram teimosos, e que Moisés e Arão passou muita raiva, muito problema com eles. Então Deus deu a lei para eles, né? Só que o Novo Testamento, o Evangelho, diz que a lei foi dada para mostrar o pecado, a força do pecado no coração do homem, né? Abraão, antes da lei, a Bíblia diz que em Gênesis fala que Deus aceitou Abraão. Por quê? Porque Abraão creu em Deus, então Deus o aceitou. Então, antes da lei, Abraão foi salvo pela fé. Em Hebreus 11, no Novo Testamento também diz, né? Hebreus 11 é o capítulo da fé, dos que tiveram fé. Então, a lei foi dada para mostrar a força do pecado no coração do ser humano, do homem. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é o Novo Testamento. Foi feito, o Novo Testamento é o quê? O Novo Testamento é a nova aliança. Cristo fala lá na ceia. Este é o meu sangue, a nova aliança, né? Do sangue de Cristo, não de animais que era lá do Velho Testamento, do passado. Então,
Cristo falou, ide pregai o Evangelho. Então, o que é o Evangelho? Paulo fala em Efésios, vós sois salvos pela graça de Deus. Vós sois salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie disso, né? Então, esse é o Evangelho. O que é o Evangelho? É as cartas de Paulo, tá lá. Cristo, né, tem um encontro com o apóstolo Paulo. Ele era perseguidor, ele era fariseu, ele era um dos que mais obedecia à lei e todos os ensinos dos fariseus lá, dos mestres da lei, dos sacerdotes, né? Então Paulo, ele era fariseu de fariseus mesmo. Então ele tem um encontro com Cristo. Paulo perseguia os discípulos de Cristo, né? E matava até os discípulos de Cristo, surrava eles, colocava em prisões. Então, Jesus Cristo tem um encontro com Paulo, né? E então, Paulo, ele começa a pregar o Evangelho, que Cristo mandou que ele pregasse. O próprio Senhor Jesus Cristo deu o Evangelho a Paulo e Paulo começou a pregar, né? Paulo fala até que o que antes não foi, Deus não tinha revelado explicitamente, e agora revelou em Cristo, seu Filho, pelo Evangelho, né? Nós não somos salvos por obedecer à lei, porque ninguém é capaz de cumprir a lei, né? Ninguém é capaz de cumprir a lei. Porque se assim fosse, Cristo não teria vindo e morrido naquela cruz, né? Ninguém ia vir ao mundo para morrer por pessoas boas, santas, né? Cristo morreu por nós, pelos pecadores. Ele não veio para os sadios, ele veio para os doentes. Cristo veio salvar o pecador, né? Então, nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo, pela graça de Deus, não na caducidade da letra. E isso é o que diz o Evangelho. Isso que Cristo falou, ide pregar o Evangelho. Paulo pregou o Evangelho. As cartas de Paulo falam sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? Eu gosto muito de ler o livro de Romanos lá e tudo, né? Que é Paulo pregando o Evangelho ao povo. Então, eu estava escutando um vídeo, né? E esse doutor, esse mestre, muito estudado, teólogo, que fala línguas, viaja pelo mundo inteiro, ele diz que a gente que prega que a lei morreu na cruz, quando Cristo morreu na cruz, como diz a Bíblia Sagrada, o Evangelho diz, que Paulo diz também que a lei morreu na cruz, que isso é errado. Então quer dizer que isso é mentira? Quer dizer que o Novo Testamento, então, é uma farsa? Porque se ele diz que o que a gente prega é errado, e o que Paulo diz na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, é errada, né? A palavra está errada, a Bíblia está errada. Então, a Bíblia, então, para mim, nesse caso, não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Esse pastor é um doutor Rodrigo Silva. Acho que ele é da igreja que guarda o sétimo dia, o sábado, e vive ainda na época da lei lá atrás. É o adventismo, né? Ele é do adventista. Que segue o evangelho, a doutrina de Ellen White, de uma profeta, não é nem de Jesus Cristo, não é da Bíblia Sagrada. Então ele falou isso, que eu entendi isso, que ele diz que quem prega o evangelho que Paulo trouxe ali, o que Jesus Cristo mandou pregar, que é aquele que diz que a lei não morreu na cruz, que não, eu acho que não entendeu ainda o que Cristo fez na cruz, ele não entendeu o que Jesus
fez na cruz, ele diz que é mentira, que isso é falso. Então, dá-se a entender, pelo que ele vê, que por tudo que ele estuda, que ele sabe, que ele é teólogo, que ele fala aramaico, hebraico, sei lá o que, a Bíblia foi esquecida então para ele, ficou de lado, não tem valor. O evangelho que Paulo pregou é uma mentira. Então eu vou deixar aí um pedaço aí desse vídeo aí para você ver e, né, e entenda aí, né, que por mim a Bíblia Sagrada, ela é a verdade e sempre vai continuar sendo a palavra inerrante de Deus, a verdade. E o que Cristo pediu que a gente pregasse é o Evangelho. E o Evangelho é o que Paulo trouxe aí nas cartas, aí, a doutrina, o ensinamento. Não é um ensino de doutrina humana, não é um ensino aí de uma profeta, porque a Bíblia diz no Evangelho mesmo que um anjo desça do céu e pregue a vocês um evangelho diferente daqueles que os discípulos, que os apóstolos pregaram, seja maldito, seja amaldiçoado, né? Eu não quero chamar maldição para mim, então eu prego a verdade do evangelho. Eu esqueço de tudo, como Paulo disse, prefiro perder tudo aquilo que eu sei, que eu conheço, que eu estudei. Eu prefiro largar tudo isso de lado para obedecer a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, que é a verdade, tá bom? E é assim, que Deus abençoe sua vida e a sua família. Venham comigo. Então abriu-se o santuário de Deus que se acha onde? No céu. E o que foi visto no santuário? A Arca da Aliança. No seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte chuva de granizo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando no Antigo Testamento de uma só vez sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões e forte chuva de granizo? Não teve a chuva de granizo, mas teve trovões, relâmpagos, vozes nos 10 mandamentos, no Sinai. Quando Deus falou no Sinai, o monte fumegava e vinham trovões, a mesma cena do Sinai. Segunda pergunta que eu faço para a igreja. O que é a Arca da Aliança? É a Arca de Noé? Não é um barco, então. O que é a Arca da Aliança? Era uma caixa. E o que é que guardava dentro dessa caixa? A vara de Arão, tá certo? A vara de Arão florida, um pouco do maná, e tinha mais uma coisa importante. As tábuas dos 10 mandamentos. E uma coisa que me chama atenção em Êxodo, capítulo 25, é que quando Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo, o santuário, Deus falou o seguinte: Moisés, faça o santuário de acordo com o modelo que eu vou te mostrar. Então Moisés fez, e o livro de Hebreus fala isso, que o santuário da terra era uma cópia do santuário celestial. Então a Arca da Aliança que estava aqui era uma cópia da Arca verdadeira de Deus que está no santuário celestial. E o que João viu no Apocalipse? A Arca de Deus, onde? No céu. Agora eu faço uma pergunta para os irmãos. Muitos ensinam que a lei de Deus caducou na cruz. Que Paulo diz que a lei foi abolida. Se a lei caducou, o que foi que João viu aqui? Muitos ensinam que a lei de Deus caducou na cruz. Que Paulo diz que a lei foi abolida. Se a lei caducou, o que foi que João viu aqui? Muitos ensinam que a lei de Deus caducou na cruz. Que Paulo diz que a lei foi abolida. Se a lei caducou, o que foi que João viu aqui? Capítulo 7.
Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado.